Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Acesso Musical. Eu me chamo Sofia Leslie e comando esse espaço na FAP dedicado à música popular brasileira. Aqui você conhece a história das novas promessas e dos grandes talentos da MPB, além de, claro, ouvir muita música boa. Hoje a gente recebe aqui no estúdio um músico que tem muitas influências, um compositor que traz o MPB e o jazz com muita presença e muita vida. Seja muito bem-vindo, Péricles Cavalcante. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, e vamos começar ouvindo uma das músicas que é muito importante para sua trajetória, que é a Canção das Desgraças das Crianças. Pode ser? Somos as crianças dessa terra, somos as sobras dessa guerra, somos os frutos da mãe terra, somos os restos de toda a guerra, e só temos pra mostrar ao mundo esse desfile fashion do tipo imundo. Pra nascer, não pedimos pra nascer, não pedimos pra nascer, mas também não queremos morrer. Não pedimos pra nascer, não pedimos pra nascer, não pedimos pra nascer, mas também não queremos morrer. Acabamos de ouvir a Canção das Desgraças das Crianças na voz e violão de Péricles. E você cresceu numa casa muito musical, né? Você tem amigos, tem muitos contatos no meio da música. Sim. Cresceu com Caetano Veloso, com Gal Costa, com Gil. Queria entender como que foi esse caminho. Você tinha essa relação com o seu primo também, que era influente, né? Que era um líder político, um estudante. Na Bahia. Conta desse começo, seu nome. Mas então, a minha casa, meu pai era pernambucano, minha mãe baiana. A minha casa eu chamo de tipo assim, um consulado baiano. Todo mundo que vinha da Bahia, ainda mais naquela época, nos anos 50, acabava, parentes ou não, alguém trazia até a casa do seu Moura, dona Dazinha. Então eu cresci com gente vindo da Bahia, mesmo antes de ir à Bahia. E do Nordeste, de Pernambuco, meu pai era pernambucano, embora tenha conhecido minha mãe na Bahia, e a minha casa, como toda casa brasileira, era uma casa muito musical. Minha mãe gostava da Rádio Nacional, dos Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira. Meu pai gostava de Luiz Gonzaga, e gostava de música erudita também. Ele era jornalista, né, meu pai? E minha mãe não, minha mãe era dona de casa. Então, lá em casa era uma casa que sempre tinha gente. E um dia esse meu primo baiano, Luiz Tenório, que hoje é um psicanalista, veio em 64, o pai dele trouxe, porque ele era líder estudantil, ele é mais velho que eu, ele é 5 anos mais velho que eu, e já trouxe mais de 5 anos, que ele nasceu em 40, nasceu em 47 anos mais velho, e ele já fazia faculdade, e ele teve que sair de lá, porque com o golpe militar de 64, eles começaram a perseguir líderes estudantis e tal. E ele veio lá para casa e ficou um tempo, começou a namorar a minha irmã, prima dele, que eles acabaram se casando até, bem depois disso. Uhum. Mas, enfim, ele ficou, mesmo depois que ele voltou para a Bahia, quando as coisas acalmaram, ele ficou vindo para São Paulo, nas férias. E um dia, ele, na Bahia, conheceu o Caetano, principalmente o Caetano, a Dedé, que era a namorada do Caetano, e o Gil, Bethânia, mas ele conhecia mais o Caetano e a... Quando eles vieram para São Paulo para trabalhar, porque a Bethânia veio para o Rio, né, fazer Opinião. A Bethânia já veio e já começou a carreira lá, fazendo Opinião. A Nara fazia, saiu e indicou a Bethânia, e ela começou a fazer. E eles vieram para São Paulo para começar. O Gil veio trabalhar na Gessi Lever, porque ele era administrador de empresas, ele é formado em administração de empresas. Então ele foi trabalhar na Gessi Lever em Campinas. E ele veio com a mulher dele, por exemplo, você tem uma ideia? Eles ficaram umas semanas lá em casa, porque ele ia trabalhar em Campinas e voltava o fim de semana, ele passava lá em casa. E ficava tocando na varanda. Foi um acontecimento para a gente, para mim também, porque ele
vi um músico excepcional. Então, o violão que eu já tocava um pouco mais, uma coisa mais rústica, mais simples, que meu pai, e de ver outras pessoas tocar, e meu pai me ensinou umas coisas bem simples. Para o meu violão foi muito útil aquilo, e sem saber que eu ia fazer música, enfim. Isso antes disso. Até que o Gil alugou... Bom, nesse ínterim, tanto a Gal como o Caetano, quando vieram para São Paulo, foram lá na minha casa. Eu conheci os dois lá em casa, os três. Eu conheci lá em casa por causa desse meu primo. Então, eu sou mais novo que eles, 5 anos, né? Aí sim, 5 anos. Então, eu fiquei... Começou aí. Depois o Gil mudou para perto, para assim, alguns quarteirões da Cidade de Vargas, que era o bairro, perto do Jabaquara, ponto final do metrô, tá, sim. sem ter metrô naquela época, né? Era um bairro de jornalistas, coisas assim, de casas de jornalistas. E aí ele morou perto, então eu cresci. Depois eles fizeram o tropicalismo já em 67, por aí, e eu continuei vendo os dois. Eu fiquei próximo. Fez um laço ali, né? Um laço ali. E eu depois fui casado a primeira vez, eu muito novo, com 21 anos, 21 para 22 anos, e fui morar perto da faculdade, que é Maria Antônia, né? A Faculdade de Filosofia era da Maria Antônia. Eu pensava que eu ia estudar filosofia, eu não tinha um plano muito preciso assim para o que eu ia fazer. Acho que talvez pudesse ser professor, uma coisa assim, né? De filosofia. E porque eu tinha sido aluno da Marilena Chauí, no curso clássico, no colegial, que hoje não chama mais colegial, que é esse que você faz depois do... É o ensino médio? Depois do ensino médio, antes da faculdade. Ah, um cursinho? Não, é o ensino médio, porque agora chama os primeiros 8 anos... É ensino fundamental. O fundamental, depois tem ensino médio. Aí, naquela época, você podia optar entre clássico e científico. Eu fui fazer clássico e uma das professoras era a Marilena Chauí, a maravilhosa filósofa, começando a trabalhar. Então, eu me entusiasmei muito, pensei em fazer filosofia, adorei. Fiz filosofia, comecei a fazer filosofia, como já lhe falei, e aí eu morava perto. Então, a gente nunca deixou de se ver, de alguma forma, embora eu mesmo não tivesse nenhum plano de me profissionalizar como músico. E apesar da música e de estar estudando filosofia, você também dava aula nessa época, mais ou menos por essa idade aqui ainda, né? Em 67, em 68 eu dei aula até metade de 69 no curso do Grêmio, porque teve lá umas brigas políticas dentro da faculdade, e aí eles me chamaram, porque eu era... Não sei por que me chamaram, mas enfim, acharam que eu podia ser um bom professor no cursinho. E eu dei lá um tempo de aula, e é bom que eu ganhava uma grana ali, então era bacana. E eu dividi o apartamento com esse meu primo e minha irmã. Eu era casado com a Rosa, essa primeira mulher, né? Primeiro casamento, e a gente morava ali na Major Sertório e tal. Então, era uma época muito boa, e eu ficava muito próximo eu ia muito na casa do Caetano, ia nos shows, a gente ficou se vendo sempre. Mas nesse momento também teve uma hora que você acabou se exilando voluntariamente, né? Vamos dizer depois assim. que eles foram exilados, politicamente obrigados a sair, eu não pensava em ir para lá, mas a própria Faculdade de Filosofia, em 68, o final de 68, foi bastante esvaziada, né? Foi... professores caçados e alunos presos, até mortos, depois a gente ficou sabendo, né? E a Faculdade de Filosofia foi bastante esvaziada. A minha professora do colégio, Marilena Chauí, estava na França fazendo. Ela não chegou a ser minha professora na faculdade. Foi nesse... Mas tinha alguns professores que foram exilados e tal. E aí aquilo esvaziou. E eu fiquei meio sem... E o cursinho do Grêmio faliu também, porque tinha a concorrência do outro cursinho, que acabou virando o Objetivo depois, né? Que foi um sucesso. E, bom, aí a Rosa falou, você devia ir para Paris e tal. E aí eu fui para Paris, fiquei lá um tempo, fiquei meio hippie lá, tocando no metrô. Como inclusive a câmera que você tinha, né? Que você levou de presente do seu pai, a sua Kodak. Exatamente, a Kodak do meu pai, daquelas bem antigas, mas boa câmera. Foi graças a ela que você conseguiu depois tirar uma graninha também. Porque eu vendi para comprar um violão, que eu não tinha levado violão. Eu tinha em casa, mas não tinha levado. Não achei que ia precisar. Essas coisas de gente... Eu era muito jovem, né? Não sabia quanto tempo ia ficar, também, não sabia. Fui com passagem de ida. Olha só. Você ter uma ideia, naquela época podia. Agora era difícil você conseguir visto para uma passagem de ida. Você tem que ter a passagem de volta. E eu não sabia como ia voltar. Foi assim. E
É isso, e formou uma vida lá, então como é que foi? O que você achou mais difícil nesse momento para conseguir se manter? Manter que meu pai às vezes mandava quando tinha, meu pai não tinha muita grana também, meus pais voltaram a morar na Bahia, porque minha irmã se casou, e minha mãe é louca para voltar para morar, eles voltaram a morar na Bahia. Então, quando eu fui para Paris, eles moravam na Bahia. Meu pai às vezes me mandava alguma coisa, mas muito pouco, e eu tocava no metrô, ganhava uma esmolinha ali, não uma esmolinha, não, eu fiz até amigos ali, porque eu fiz uma menina francesa que gostou tanto, eu tocava gaita, tipo Bob Dylan, assim, e tocava violão, mas cantava músicas do Luiz Gonzaga também, Asa Branca, então eu fazia tudo no instrumental. E essa menina francesa, que eu me esqueci o nome, nunca mais lembrei do nome dela, mas também nunca mais vi, gostou, falou, vem cá, vamos tocar nos bares, eu e você, que a gente pode ganhar mais grana. Aí passou uma época que eu fui tocar à noite lá no Quartier Latin, a gente ia assim, ficava tocando, ganhava mais, porque ela cantava em francês. Oh. Então eu ficava acompanhando ali, fazia algumas coisas sozinho. Então aquilo começou a dar grana. Eu não me lembro o nome dela, a menina era um amor. Não chegou a ser minha namorada, nem nada, foi só um encontro assim, musical ali no momento. Eu nem sei como acabou isso, porque... Eu me lembro uma vez que jogaram água na cabeça da gente quando a gente passou, estava cantando embaixo de um edifício, porque na França, mesmo no Quartier Latin, as pessoas moram ali, aí jogaram água na cabeça da gente para poder parar, porque era tarde. Deu risada, claro, né? De jovem... tirar o melhor da situação, né? Assim como você faz nas suas músicas, né? Apesar de ter sempre muitos temas, algumas vezes fortes, você sempre transforma de uma forma bonita, fala. Obrigado. Tem um pouquinho de humor algumas canções minhas, né? Eu acho sem humor é difícil, né? Encarar difícil a vida, né? E vamos então um pouquinho mais de música. Vamos ouvir agora a Fantasia Monquiana. Se você me chama, eu vou, mas quando reclama de como eu sou, eu só posso dizer, você tem razão. Eu mesmo não sei me explicar, não. Mas quando meus dedos fazem vibrar os tons do seu corpo, eu sei falar da maneira que ninguém mais faz, e surgem harmonias e aquela poesia querida por nós. Acabamos de ouvir Fantasia Monquiana com Péricles Cavalcante. E falando sobre a sua vida como compositor, ainda na Europa, teve um momento que você foi para Londres, ficou 2 anos lá, teve um contato maior com o Gil. E você recebeu um convite para escrever, para compor, na verdade, a trilha do filme Copacabana Mon Amour. Não fui eu que recebi, foi o Gil. E ele te chamou. E ele chamou as pessoas da casa que tocavam com ele, amadoristicamente. Eu, um americano que tocava... David Linger. Você fez violão e backing vocal? E backing vocal na trilha. Aí a gente foi para o estúdio, foi gravar tudo numa tarde. O Rogério Sganzella pediu para o Gil. A gente foi para um estúdio, a produção era pequena, só tinha dinheiro para uma tarde de estúdio, então o Gil puxava os temas e a gente ia atrás. Alguma coisa a gente estava acostumado já a tocar ali em casa, então a coisa fluiu. Filme Copacabana Mon Amour, que é um filme muito feito em Cinemascope, né, na época, com a Helena Inês, como é o nome daquela... mãe da Julia Lemertz, esqueci do nome dela. Bom, enfim. Mas um filme que você fez parte também dessa composição antes? Como que vocês criaram isso? Não, foi tudo criado na hora. Entendi. Então, porque o Gil é um músico excepcional. O Gil puxava uns temas, aí ia improvisando em cima. Tinha uma música só que ele já tinha cantado, uma que faz assim, Mr. Sganzella, Yellow River, Yellow, uma coisa que tinha assim...
por causa citando a música Yellow River, e dizia Mr. Sganzer lá. Eu me lembro que eu vi cantarolar isso antes, mas foi feito na hora. É muito hippie, é uma gravação muito assim, tem essa graça de artesanal, ser... né? Artesanal, hippie, não é muito... Você não pode considerar como uma puta gravação, nem o Gil, ninguém considera, mas tem a graça do momento. Sem dúvida. E no álbum Compositor, é um álbum que você juntou trilhas que você tinha feito tanto para peças ou para cinema, para muitas coisas. De onde veio essa vontade de juntar tudo em um lugar só? Então, eu já faz alguns anos, desde os anos 90, fiz a trilha do longa-metragem dirigido pela Suzana de Moraes, filha do Vinícius, né? Minha amiga, incrível, que foi responsável pelo meu primeiro álbum também. Canções. Sim. Foi ela. E ela me chamou, logo depois me chamou para fazer a trilha, eu fiz. E ali foi, aliás, é um álbum que eu gosto, saiu em CD também. É um CD que eu gosto muito, embora não esteja nas plataformas, porque ela morreu, né? Então não tem ali problema de quem é o dono enfim, a confusão da direitos, fonomecânicos. E eu continuei fazendo, aí fiz outras coisas. Desse álbum, chama 1001, o filme e o álbum, eu gravei uma coisa nesse compositor chamado Tema de Alice, que eu não tinha gravado, que foi a Adriana Calcanhoto que cantou na trilha, né? Então, aqui eu gravei porque eu não tinha gravado. E outras coisas que eu fiz para o Aguilar, para um longa-metragem dele, Ana K., que eu fiz um tema, para um outro curta-metragem dele que eu gosto muito, chamado Quem é Bardi? Isso foi em 2000, 2001, que eu gravei 2 temas que eu fiz para esse curta-metragem sobre o casal Bardi. A Lina já tinha morrido nessa época, mas o Bardi era vivo, né? O Pietro era vivo. E esse eu sempre pensava, eu gosto das composições, não sou só eu que toco ali, é um instrumental, eu fui mais um compositor e meio um maestro da coisa, organizei aquilo, chamei as pessoas para tocar. E eu tinha vontade de fazer isso, e gravar coisas tipo a Canção das Desgraças das Criancinhas, que era da peça dos Zé Celso sobre os sertões do Euclides da Cunha, que era uma montagem... Que foi para o Teatro Oficina. Teatro Oficina, deslumbrante. Muita gente fez música. Eu até chamei umas pessoas, para Arnaldo, por exemplo, Carlinhos Brown, para fazer, mas eu fiz umas 7, 8 ou 9 músicas, porque tinha muitas, tinha umas 300, e eu nunca tinha gravado nenhuma dos sertões. Eu já tinha trabalhado com Oficina no Hamlet, tinha feito toda a trilha, mas eu pensei, mas tem DVD, eu pensei, eu vou gravar essa música que é muito atual, por causa da situação em Gaza, enfim, Sim. As crianças são sempre as sacrificadas, né, são nas guerras, sejam quais forem, né? E você fala na música, né, não pedimos para nascer, mas também não queremos morrer, então não tem culpa de nada, a criança pessoa está ali, é uma loucura. Está sendo levada em tudo que é É uma loucura. E se você não tem autonomia para decidir, né, você está... enfim, é uma tragédia. Submissa, né? Criança... Enfim, no geral, criança acaba sendo muito submissa em tudo. Totalmente, não tem como, estão ali, depois não tem como a pessoa sozinha de 5, 4 anos de idade sair correndo e ir para o mar, ali no caso em Gaza, por exemplo. Então, é meio... Então é isso, aí eu juntei com isso e tem uma novidade, quer dizer, as outras faixas todas são tais quais estão nos filmes, tanto o tema de Anacá, como o tema para Lina e Pietro Bardi, estão como estão nos filmes. Eu usei as mesmas gravações. É original, né? Original. Já as outras eu gravei agora. A Canção das Desgraças das Criancinhas. O tema de Alice eu gravei agora. E a Fantasia Monquiana, que eu cantei aqui, ela é um tema instrumental no filme da Suzana. É a abertura do filme. Já tinha gravação, mas não tinha... Eu falei, não tem nas redes sociais. Não tem nas redes, não, não tem em streaming, algum lugar. No streaming, não tem nas plataformas de streaming. Você conseguiu em um cara que guardava, não era num acervo, era um colecionador, não é? O quê? Você conseguiu resgatar esse som? Ou não? Acho que eu tô confundindo. Eu falei isso, acho que você confundiu. Posso estar confundindo. O do Gil é que foi assim. Então pode ser. Cara, o Marcelo Frois, né, foi a Londres, no estúdio, e comprou a fita. E nos anos 90, foi o tema foi a trilha do Copacabana Mon Amour. Ah, tá. Que ele foi lançado numa caixa do Gil, de CDs, eu acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Esse é... Mas eu lembrei que a Suzana, ela gostava tanto do tema
que eu fiz, a Fantasia Monquiana, que era o tema principal do começo e do fim do filme, que ela falou assim, devia botar uma letra. Foi ela que te... Me deu. E na época eu falei, pô, já tinha acabado de gravar ali, eu falei, vou botar uma letra aí. Não me ocorreu. Eu não sabia o que fazer. Agora eu pensei, bom, já que eu não posso utilizar a gravação original, porque não é minha, os direitos, né, da trilha do filme Mil e Uma, eu fiz, vou botar uma letra para poder... Aí toquei de novo, né, e toquei... E agora com cancela. E botei uma letra em cima para poder... em memória da Suzana. Sim, aos pedidos, atendendo aos pedidos, né? Né? Sem dúvida, a Suzana merece E o que você acha que é a maior diferença entre fazer uma composição para o teatro e uma composição para o cinema? Eu acho que tem diferenças. Alguma coisa é igual, quer dizer, porque, na verdade, os temas do filme ou da peça influenciam. Por exemplo, eu fiz a trilha do Asdrubal, né? A Farra da Terra. Então, muito era sugerido por cenas da peça, da Farra da Terra, do Asdrubal. Eu fazia. Exatamente. E eu musiquei também 2 textos do Hamilton Vaz Pereira, que já existiam. E fiz as outras também baseado nisso. Mas tem uma coisa, teatro é feito para ser cantado ao vivo, né? Com orquestra, né? Isso faz diferente. Não, tem que ter música ao vivo, músicos tocando, né? Os teatros até costumam ter um espaço embaixo, né, para poder Exatamente, quando é música erudita, especialmente. Na oficina não é bem assim. Né? É tudo se inverte, né? A arquitetura de lá já... É diferente, mas tem a banda. Então, eu também não pensava gravar nenhuma dessas músicas. Tanto que eu tinha falado, não, os direitos autorais e tal. Mas ela voltou numa montagem que a Camila Mota fez, depois que o Zé Celso morreu, de trechos dos Sertões. Ela selecionou e tinha essa música, e uma outra também. Aí eu falei, pô, essa música é muito atual. Fiquei com vontade de regravar também. Não botar só a minha voz de violão, como ela me mandou, a demo, né, que eu mandei para eles, na época da fita ainda. Mas eu falei, vou gravar de novo, porque tem a ver, é um tema muito atual. E eu amo Os Sertões, o livro. A música não é a partir do livro, ela é inspirada pelo livro, porque o Zé Celso fez o texto, o refrão, por exemplo, fui eu que fiz, aquilo Não Pedimos para Nascer, mas, de qualquer maneira, foi inspirada pela cena das crianças mendigas no final dos Sertões. Eu acho Os Sertões o maior livro brasileiro de todos os tempos. Sim, eu nunca tinha lido inteiro, li por causa dos Sertões, chorei muito lendo, era um dos livros preferidos do meu pai, mas eu era ainda criança na época. É muito difícil ser jovem ler Os Sertões, né? É difícil entender o quão profundo né? Tudo que tem para dizer, enfim. É muito difícil. A parte política que tem. É muito difícil. E ainda sobre a política, você é um cara que está ativo nas redes sociais, tanto postando você tocando com seu violão ou seus posicionamentos políticos. Né? Até você coloca coisas sobre a PEC da blindagem, da bandidagem. Exatamente, eu reproduzo às vezes. Sim. E na época da eleição, eu fiz um jingle até na primeira eleição que o Bolsonaro ganhou, contra o Haddad, claro que eu votei no Haddad, eu fiz um jingle contra, não adiantou muito, mas foi. O importante é fazer. Mas o importante é fazer, eu fiz. Mas atualmente eu não coloco muitas coisas políticas, porque felizmente está se resolvendo isso, né? De uma forma jurídica que a gente não precisa muito sim. Mas eu vou em manifestações, às vezes, minha mulher gosta muito, a Lídia, de ir, e às vezes eu vou com ela, e acho que ela está certa também, mas eu acho que está indo para o caminho bom. E como você acha quão importante é colocar a sua visão, não só como você, mas como artista, em cada composição, em cada música que faz? Eu acho que isso é inescapável. Existe esse termo? Existe, né? Dá para entender o que quer dizer. Inescapável. Então... Eu acho que não tem jeito. Eu acho que eu não faria nada. Quando eu comecei a fazer música, foi também com isso. Um pouco sem saber fazer canções, eu digo, né? Compor profissionalmente. Sim. Foi um pouco sem saber que eu estava fazendo uma coisa que as pessoas que eu ia virar profissional por causa disso. Então foi um acaso, que eu já lhe contei, que eu comecei a fazer, fiquei apaixonado por uma menina na Bahia, já estava separado da minha... Em 73. 73, exatamente. E aí eu comecei a escrever umas músicas, e os meus amigos, Caetano, Gal, Gil, gostaram muito. Então, puxa, é bom pra caramba. Então aquilo me alavancou, motivou, né? Me alavancou a coisa que não foi com intenção, mas as melhores coisas acontecem sem muita intenção, às vezes, né? Muitas boas coisas. Então eu comecei ali a fazer, e a Gal logo gravou, então isso tudo foi Miúcha, teve o próprio Caetano depois. Então aquilo
foi me levando para o lado profissional, que eu não tinha, né, uma profissão, porque eu tinha abandonado a filosofia sem acabar, né? Mas eu sempre continuo lendo filosofia. Sofia, olha aí as coincidências. E essas brincadeiras com palavras, acho que a gente pode ir para uma das suas canções que abre o seu novo álbum, antigo álbum também, né? Do ano passado. Esse novo é um EP, né? 7 faixas. O outro... Desconectado? Sim, do Desconectado. Acho que o que abre é o Anacrônico. Anacrônico. Então vamos ouvir Anacrônico, para poder falar um pouco sobre. Anacrônico, antiquado, superado, ultrapassado, só você poderá dizer se ainda estou no prazo. Só você poderá saber se eu ainda arraso. Eu só posso garantir, para além de toda validade, que o meu amor por você é de alta fidelidade. Hi-fi, que o meu amor por você, anacrônico, antiquado, superado, ultrapassado, só você poderá dizer se ainda estou no prazo. Só você poderá saber se eu ainda arraso. Eu só posso garantir, para além de toda validade, que o meu amor por você é de alta fidelidade. Hi-fi, que o meu amor por você é de alta fidelidade. Acabamos de ouvir Anacrônico na voz de Péricles Cavalcante. E falando sobre o seu primeiro sucesso, o primeiro álbum lançado, que também teve esse apoio da Suzano de Moraes, que no começo você tinha um processo de criação que você compunha e as pessoas se interessavam, né? Como a gente falou da Gal. Exato, você manda, mostra, né? E o Canções foi o primeiro álbum que você lançou e conseguiu se colocar no mundo. Então, quero entender como é que foi esse processo criativo de você conseguir decidir que queria gravar suas próprias músicas em estúdio, criar um conceito, criar uma capa. Pois é, como eu lhe falei também na nossa pré-entrevista, eu cheguei a gravar um single, né, nos anos 70, mas não fiz nada, não me interessei por aquilo, voltei a morar em São Paulo, enfim, eu estava num momento de transição complicado da minha vida. E quando foi Suzana que falou, você tem que fazer um álbum, você tem um repertório maravilhoso, e ela que foi atrás disso, ela foi atrás do Caetano, que era contratado da Universal, e foram os dois lá na Universal, não, chamava na época Poligram, eu acho, né? Agora, de tempo para cá, que é a Universal. E aí ela foi, quando ela falou isso, ela falou, pode fazer, carta aberta, e você pode fazer como você quiser. Eu falei, tá. Aí eu comecei a pensar o que eu faria. Eu tinha várias músicas inéditas, novas, tinha outras que eu queria regravar. Aí eu fiquei quando eu comecei a preparar esse álbum. Tive um mês assim para preparar e comecei em casa a pensar o que eu ia fazer, quem eu ia chamar para tocar. E isso eu gostei muito. Isso aí eu achei que era... Comecei a planejar os arranjos, inclusive. Eu não escrevo música, mas eu tenho ideia do que pode ser musicalmente, do que pode funcionar musicalmente naquela coisa específica. Então eu fui preparando e fui achando, isso é bom, porque além de eu compor, eu dirijo artística, musicalmente, o álbum, né? E também quero cantar, e posso cantar de um jeito que seja próprio para minhas músicas, porque tem isso, a visão do compositor das coisas, tem né? uma liberdade artística muito forte, né? Muito... E você poder estar nessa criação. Exatamente, tem uma liberdade, e eu tive ali total, isso eu não posso negar. E é engraçado que, e aí fiquei pensando nas homenagens, quem eu ia chamar, o Lulu Santos, para fazer o blues da Passagem, que era uma música do Asdrubal, que eu queria regravar. O próprio Caetano eu chamei para uma música que ele gostava muito daquela música quando eu mostrei para ele. Pensei logo em abrir com um dos prazeres das canções, que é uma espécie de carta de intenções, né, que diz, eu sou aquele, tal, pertence a uma estirpe de compositores, enfim, aquele que o tempo não mudou, diz, né? E fui organizando o disco. E o que eu ia regravar, e fui para o estúdio já sabendo tudo que ia fazer. O Maírton Bahia, que é um cara muito bacana, que era o CNR, que fala A&R, Artist
and Repertoire, né, que eles chamam, A&R da gravadora, me trouxe um primo dele que para poder fazer os arranjos de metais, que eu não saberia fazer. Foi maravilhoso também, agora deu um branco, eu me esqueci o nome dele de novo. Muitas pessoas, muita gente. Muita gente. E eu levei pessoas daqui para tocar, tipo Matias Capoville e Guga Stroiter, para fazer um arranjo de uma salsa, porque eles tinham o Havana Brasil, o grupo daqui, né? Heartbreakers, né? Que tocava esse tipo de música para fazer o arranjo. E fui pensando coisas, o Lulu para tocar blues, como eu disse, né? E música que eu conhecia, Marcelo Costa, Sacha Ambach, que tocava com o Lulu também na época. Pessoas que eu conhecia e gostava do trabalho para participar. Agora, o bacana que foi, a minha surpresa que foi, que a gravadora ninguém nem ia no estúdio. Para você ter uma ideia, como não houve influência de nenhum tipo de coisa. Mas a minha surpresa, quando eles ouviram o disco, eles adoraram. A própria gravadora achou que ali tinha um disco, tinha alguma coisa, né? Tanto que ele foi lançado na Europa, no Canadá. Na Alemanha e no Canadá também. Teve uma... E principalmente um crítico, Gerald Seligman, esse é o seu nome porque eu falo com ele, às vezes ele mora nos Estados Unidos, que trabalhava na parte internacional da Polygram. Ele sempre trabalhou em gravadoras, ele ficou louco pelo disco. Então ele escreveu sobre o disco, houve um movimento, né? Isso foi muito bacana. Então teve uma repercussão, mas não foi um sucesso, assim, alguma faixa tocou. Pô, mas para um primeiro disco lançado, isso é ótimo. LP. E outra coisa, eles pensavam que ia sair só em vinil, mas eles gostaram tanto que saiu também em CD, que estava começando na época, né? CD 91, né? Saiu os 3 formatos, vinil, CD e fita cassete. Então teve uma coisa de muita... A repercussão foi maior entre músicos, que eu conhecia ou não, e teve alguma coisa entre influenciadores da época, críticos que gostaram muito. Teve um movimento bacana em torno. Que bom. E também sobre o Desconectado, você começou a fazer, agora mudando um pouco, né, sobre canções, você começou a fazer algumas lives no seu TikTok, começou a usar suas redes sociais. Foi. Isso foi um processo pensado para você conseguir ter mais pessoas e atrair talvez uma outra geração? Não foi nada muito pensado nesse caso para mim. A única coisa que é pensada para mim de um tempo para cá é que na hora que eu vou fazer o disco também eu penso bastante. Mas isso não foi pensado, vou explicar. Na pandemia, as lives ganharam um peso enorme. Todo mundo fez, até as pessoas mais. Até os programas viraram, né? Acabou virando remoto. Virando remoto, porque não tem jeito. E todo mundo fez, Zeca Pagodinho, Gil, e todo mundo, Caetano, todo mundo fez. Até o Roberto Carlos fez uma live, né? Depois que eu fazia no Instagram nessa época, então minhas lives eu convidava sempre uma pessoa, tal. Acabei que eu conhecia, mas não eram lives bombadas, coisas assim. Era um pouco aqui eu fiz com a Adriana Calcanhoto, por exemplo, que é uma intérprete minha que muito constante. Também está no seu álbum, né? Já fez algumas músicas com no você? Saltando Compassos, né? Eu convidei fiz uma música para gravar com ela, e ela já gravou muitas músicas minhas. Ela é a intérprete que mais gravou. Ela era amiga da Suzana, depois se casou com Suzana. Suzana nos apresentou e ela gostou muito do meu primeiro álbum, e aí ela queria fazer um álbum assim, eu indiquei os músicos, ela queria que eu produzisse, mas na época eu não estava com a cabeça boa, e eu fui para a Alemanha para lançar o álbum, fazer uma turnezinha. Mas, enfim, a Adriana é muito próxima e gravou muitas músicas minhas. Algumas até de mais sucesso popular do que todos os outros que gravaram. Tem uma coisa assim, né? Porque um entrou numa novela teen chamada Rebeldes, não sei se você lembra disso. Ela entrou ali, então eu tocava todo dia. Foi uma época que foi bacana, eu ganhei bastante grana com isso. Mas, enfim, com a gravação da Adriana. Mas eu estava falando disso pelo seguinte, nas lives do Instagram não foram bombadas. Acabando a pandemia, por causa da minha filha, falou, você devia estar no TikTok. Então, ela falou, as pessoas falavam, pô, no TikTok, o que eu vou fazer lá? Ficava pensando assim. Mas, quando eu botei logo um primeiro vídeo no TikTok, bombou. Teve 160 mil views. Como assim? Eu botei a faixa Brigitte Bardot. Não, mentira. Foi na época do Saltando Compasso. Eu botei uma faixa chamada Seja o Que For, que é um samba que tem, mas é porque botei a minha cara do lado de uma foto da Brigitte Bardot que tem lá em casa, com capuz, assim, porque era inverno, e isso aí teve 160 mil. Eu falei, pô, e eu ganhei logo muitos seguidores. Que bom. Para um nível de muito mais do que eu tenho. A maioria das pessoas ali não tem ideia de quem eu seja. Eu digo, não conhece a minha história. Mas gostaram dali da coisa, por aquilo. Então eu fui criando um pequeno público lá,
Eu cheguei a ter 12.300, agora eu tenho 12.100, porque sempre tem umas pessoas que saem. Não, velho. Mas para o tipo de artista que eu sou, eu continuo botando vídeos. Mas mais do que isso, você falou da live, eu esqueci de dizer isso. Aí eu pensei, vou fazer live, porque estava indo bem. Tanto o repertório do Saltando com o Passo foi muito bem no TikTok. Aliás, foi bem no streaming em geral, porque é um disco bem pop. Que bom. Tem vários ritmos, enfim, tem muitas participações. E eu falei, quando eu fui fazer a live bombou. Também eu fiz live para 1.600 pessoas. Então, mas isso não é o tempo todo, que as pessoas ficam entrando e saindo. O total deu isso. Deu total, o que era muito. Até o momento em que o algoritmo limitou. Começou a não ter gente, mas eles não distribuem, porque eles querem que você quer incrementar a sua live, então pague, tem aquelas coisas de pagar e tal. Mas isso serviu, e aí eu acho que é o ponto que você queria saber, para eu tocar muito ao vivo, cantar e tocar muito ao vivo, ali, online. E isso foi bom para mim, e isso que deu a ideia de fazer o Desconectado. Aproveitando o que eu cantava e tocava ali, algumas músicas novas, outras minhas, tipo Brigitte Bardot, que é mais antiga. Eu falei, vou fazer um disco de violão e voz, basicamente, só que com algumas participações de músicos, o oposto do Saltando com o Passo. Foi assim que surgiu. E isso eu devo ao tipo de live que eu fazia sem dúvida, ao TikTok. Momento. Depois eu parei, porque não tinha mais gente. E mesmo agora, nunca mais um vídeo meu, eles vêm pedindo, incrementa o seu vídeo, tal, quer mais seguidores? Eu não ligo. Eu faço. Mesmo assim, eu tenho um público lá. Que bom. Um público de 600, às vezes 600, 700, 800 pessoas, e tem comentários, e gente que não me conhecia. Então, abriu para mim uma possibilidade de público. Novas pessoas se atraindo pelo que você cantou, enfim, pelo que você apresentou também. É muito engraçado que tem gente que fala assim, oi tio, você canta lindo. Ou então, meu avô parece com você. Mas outros dizem assim, sucesso, eu sou fã das suas músicas. É muito entusiasmado. Eu respondo na medida do possível a todo mundo ali. Mas enfim, criou uma atividade. Tanto que eu continuei botando, mesmo sem bombar e sem aumentar. Eu não ligo para a coisa das propostas dele, não vou gastar dinheiro. Aí perde um pouco já o valor, né? Perde muito. Não é por isso. Mas acho que tá na hora da gente ouvir. Então, Brigitte Bardot, que a gente falou que foi esse sucesso, né? A sua foto com ela. Então, vamos ouvir agora a canção. Ok. Brigitte Bardot, você conquistou o mundo. Com sua beleza sem tintas, com pintas sem truques. Brigitte Bardot, você inspirou poetas, o Mano Caetano, o brother Bob Dylan e etc. Brigitte Bardot, você é bonita demais, demais. Você cativou os homens e agora pede liberdade para os animais. Brigitte Bardot, você é um amor, é o nosso disco voador. Acabamos de ouvir Brigitte Bardot com Péricles Cavalcante na voz e no violão. E falando um pouco mais sobre as suas parcerias, o seu filho, Léo Cavalcante, também é um que já esteve muito envolvido, inclusive a blusa é dele, de um álbum dele? Pois é, do Nós Nus, né, que é uma música do álbum dele, Canções em Chamas, que é o mais recente que ele lançou, acho que o ano passado. Você quer que eu fale? E como que rolou esse convite? Como que rolou primeiro essa parceria com ele, né? Essa relação de vocês artistas? É bom. É meu filho. Então, em casa, ele... vocês deviam chamar ele para o programa, que ele é ótimo para fazer coisa ao vivo. Pode deixar, fica aí o convite já. Ele muito talento, desde um talento evidente, assim, ele tinha para música. Tanto que quando eu mostrei para ele uns acordes básicos, Dó maior, Mi maior, enfim, descrevi o braço do violão para ele rapidamente pegou aquilo e já desenvolveu. Então ele tem muito talento musical inato, até mais do que eu, num certo sentido.
porque é estritamente musical. E ele cresceu desse ambiente, não sabia se ele ia ser músico ou não. Mas logo ele começou a participar da Palavra Cantada, de um disco da Palavra Cantada, de quando tinha 14 anos, uma coisa assim. Depois começou a tocar comigo também, em alguns shows, em discos. Por exemplo, no Compositor tem 2 faixas que ele tocou percussão. As 2 do filme Quem é Bard, é o Léo que toca percussão ali. Ele toca muito bem, ele tem muito talento para percussão, inclusive. E ele... É engraçado que, ao mesmo tempo, eu adoro isso, que ele faz um tipo de música bem diferente do que eu faço. Os estilos são distintos, e isso me agrada muito, porque é muito triste um filho... Parecer uma cópia, né? É uma cópia do pai, isso não é legal. Que bom que não é, que bom que ele se encontrou no estilo. Ele tem naturalmente uma outra coisa, talvez seja o lado paraense da mãe, que entrou ali também, né? Que a Pará é muito musical também, né? Então tem isso. E aí a gente é assim até hoje, quer dizer, na verdade, eu fui o primeiro a gravar uma música dele. No álbum Blues 55, de 2004, eu gravei uma música chamada Tudo Sendo Lindo. Ele nunca cantou essa música, ele mesmo não gravou, para você ter uma ideia, né? Mas é uma música que segunda faixa do álbum. E a gente só tem uma parceria gravada, que é desse álbum, Canções em Chama, que chama Novos Futuros, que a gente fez quando ele morava na Bahia, que ele morou alguns anos lá, antes de voltar para São Paulo. Então a gente não tem uma parceria, a parceria é geral, é genérica. Já existia. Já né? existia e é natural que seja assim. Ele canta muito bem, tem muito talento, ele tem um ouvido muito agudo para perceber diferenças musicais de harmonia, por exemplo, mais do que eu até. Que lindo. Então foi assim, eu estou com a camisa do Nós Nus aqui que ele fez, tudo tá junto, tudo que é tá a última música dele que entrou na novela, né? No Mania de Você, fazia parte e tal. E ele tem feito shows aqui, tá trabalhando. E sobre as suas parcerias, dessa vez não pode ser o do seu filho. Qual não é que tem você mais parceria. gostou? Não, das relações que você já teve, de artistas que você cantou junto em alguma composição. Qual é a que você mais sentiu que te mudou como artista ou que mais te marcou? Eu acho que a parceria... É claro que a Gal, que me lançou, tem um papel muito importante. Ela gravou 3 músicas minhas, assim, um depois do outro, e gravou Negro Amor, né? A versão do Bob Dylan que eu e Caetano fizemos, Caetano e eu, na verdade, porque foi ele que me chamou, e isso marcou muito. E era próxima, minha amiga, então posso chamar isso de uma parceria. Mas tem outras, a própria Adriana Calcanhoto virou mais do que uma parceria nesse sentido, porque ela me encomendou algumas músicas, e eu fiz porque ela pediu. Tipo Porto Alegre, que eu fiz, porque ela tinha pedido, coisas para ela gravar, algumas, né? Encomendas. E é bom, às vezes, fazer música. Então, a gente tem muita afinidade. Que bom. Então, isso é uma parceria bacana. Agora, do ponto de vista de fazer música junto, que eu raramente faço música, eu faço, em geral, tudo, letra e música, naturalmente acontece mais assim. Mas a minha parceria com o Arnaldo Antunes para letras é muito importante, porque Arnaldo... ele é um letrista excepcional, além de tudo mais, e ele, quando eu dou uma música para ele botar a letra, ele parece que ele entende o que aquela música quer dizer, porque às vezes eu dou para ele porque eu não sei o que dizer ali, porque às vezes eu faço a música completa, e, né, ele, tipo nessa música Maneira, né, que tem no Saltando Compassos, que ele botou a letra depois, parece feito junto, de tão... Ele, além de ser meu amigo, é um parceiro... que funcionou no trabalho também, que funciona, né? Totalmente, ele é muito lindo. É muito bom. Vamos ver então mais uma das canções que é mais um blues, mais uma canção que aquece nosso coração. Que bom. Você me faz sorrir, você me faz sofrer, quando você me diz que quer viver, que tem que respirar pra ser feliz, e que comigo aqui não dá. Você me faz sofrer, você me faz sorrir, quando na noite diz que vai sair, que sai, mas vai voltar antes do dia nascer azul,
Então eu canto mais um blues. Acabamos de ouvir mais um blues na voz e violão de Péricles Cavalcante. E essa música tem uma história. Eu ouvi dizer que você precisa nos contar, que ela é interessante. É muito interessante porque, inclusive, tem a ver com uma perda da gente há muito tempo, a Ângela Rorô. Ângela Rorô eu conheço dos anos 70, do final dos anos 70, quando ela começou a fazer sucesso, de nos encontrarmos no Baixo Leblon ou nos shows. Sempre foi uma relação muito engraçada e muito gentil com ela. E mais recentemente, eu pensei muito nela. Eu falava, às vezes, no dia de aniversário, pelo Facebook, por mensagens com ela. Ela era uma figura maravilhosa. E eu comecei a fazer um blues e falei, pô, engraçado, isso parece podia ser uma coisa para Ângela Rorô. E fiz a letra pensando nela. Isso era já há algum tempo, uns 3 anos, sei lá, eu gravei em 2024, fiz em 2023, eu acho. E fiz, vou mandar para ela, e mandei para a Ângela. Ela adorou a canção, falou, mas é muito triste. Ai. Ela falou. Eu falei assim, mas é um blues, né? Natural que seja triste. Acabou não gravando, ela gostou muito, mas acabou não gravando. A história engraçada é isso, que eu fiz pensando nela. Né? Depois eu falei, vou gravar essa música, que é uma das faixas que eu gosto mais no álbum. Que bom. É mais um blues. E eu amo blues, né? Eu tenho uma relação com blues, tenho vários blues, né? Blues da Passagem, Never Say Never, tem várias... E mesmo não sendo gravado, que bom que teve essa aprovação dela, né, de alguma forma. Mas ela estava um pouquinho também no final da vida, meio desorganizada. Estava tendo muita dificuldade, então ela não chegou a gravar álbum novo nos últimos anos, também teve isso, então aquilo... É super compreensível, é complicado, ela já depois ficou doente e tal, mas eu adorava ela. E de blues a gente já ouviu, agora está na hora de ouvir um samba, e você trouxe aqui no Acesso uma referência do Noel Rosa, a música não tem tradução, então eu queria ouvir a sua versão dessa música, vamos ver. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando o foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu, e as rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone, só pode ser conversa de telefone. Acabamos de ouvir Não Tem Tradução, de Noel Rosa, na versão de Péricles Cavalcante. O que esse artista, o que essa faixa representa para você? Então, eu raramente gravo música de outras pessoas, porque a minha atividade com música não vem de ser cantor, ela vem de ser compositor. Nasce disso, né? Disso. Eu gosto muito de cantar, cada vez gosto mais e tudo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, e eu nunca gravei música de outras pessoas, a não ser aquela do Léo, que eu te falei que é música que ele é, mas enfim, é meu filho, é diferente, eu toco diferente do que ele faz. E essa música, o que me chamou a atenção nela foi o fato foi um verso que diz assim, porque ela é muito atual em muitos sentidos, ela diz assim,
Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição. Parece uma coisa sobre a internet, né? Começa falando de cinema, fala sobre geração. Que era cinema da época dele, que cinema falado, virou a moda. E essa coisa da exibição é uma coisa das redes agora, né? As pessoas mostram qualquer coisa ali, é uma coisa da agora. Então, isso me chamou a atenção. Além de eu conhecer essa música e gostar muito dessa música. E mais, é uma música que ele fez a letra e a música. Ele não tem parceiro. E as músicas que ele faz letra e música são ainda mais incríveis, tipo Três Apitos, que é só dele também, Com Que Roupa, e essa não tem tradução. Eu conhecia outras gravações. Aí eu também cantei numa live do TikTok. Então, eu fui procurando, fui trocando, seguindo o conselho do João Gilberto. Você, para se habituar, para ter intimidade com a música, tem que cantar aquilo e tocar muito aquilo. Então, comecei a tocar até achar que eu estava tocando de um jeito que era legal e que eu poderia gravar. Então, que bom. E assim saiu essa... Enfim, não tem tradução naquela versão que eu acho que fica muito... Até a música é tão linda, né? O samba é tão bom. O samba né? é gostoso, né? Eu gosto uma de tocar. De então foi muito pra bacana. Cima. E agora eu também queria saber, que o pessoal de casa tem que saber, quais são as suas redes sociais, onde a gente te encontra. Me encontra em todas não, que eu não sou do X, por exemplo. Nunca fui do X. Mas enfim, no Instagram, Péricles_Cavalcante. Eu estou lá já há bastante tempo. No TikTok, né? Péricles Cavalcante, simplesmente com I no final, né? Também, né? No YouTube eu tenho um canal que tem todos os meus discos lá também, e algumas coisas de show, até outras coisas. Péricles Cavalcante também. E no Facebook, que anda meio caído, mas enfim. Dá para achar alguma coisa lá. Lá é bom para texto, né? Porque as pessoas leem. Então, o Facebook é Péricles Cavalcante, perfil. E tem a página também, Péricles Cavalcante. Então é só entrar, digitou, não tem erro, achou. Que bom. Bom, e falando sobre redes sociais, acho que nada mais justo do que ouvir o seu single, que fala também sobre redes sociais. Na Babilônia, vamos ouvir agora. Olha eu aqui na Babilônia, dos trilhões de visualizações espalhados pelas plataformas que ninguém dá conta nem supõe. Tô no labirinto da internet, onde todo mundo ergue a voz, numa expansão de sons e línguas que nunca foi tão veloz. De repente, como um vagalume, alguém pisca e uma mensagem luz, e eu respondo, diga lá seu nome, e essa troca nos conduz pelas vias dessa Babilônia. Nós seguimos sem olhar para trás, mas se tentarem nos prender nas redes, caímos fora e bye bye, bye bye. Caímos fora e bye bye, bye bye. Caímos fora. Acabamos de ouvir Na Babilônia, de Péricles Cavalcante, e queria saber um pouquinho sobre essa história, como que foi essa criação dessa música. Então, foi no final do ano passado, é um single, né, que eu lancei entre o Desconectado, que é uma pergunta, e esse novo compositor. Eu um dia conversando com um amigo, eu falei assim, é uma coisa meio óbvia, eu falei assim, ele estava reclamando da internet, eu comentando sobre isso, eu falei, pois é tipo uma Babilônia, lembrando que a Torre de Babel, na Babilônia, foi onde as línguas da Bíblia se confundiram, né? Se confundiram e tanta gente falando. Ninguém se entendia. E isso, a internet tem a ver com isso, né? Por isso que eu falei que é óbvio. Isso dá uma canção sobre o assunto, e vou chamar Na Babilônia, porque é um tipo de Babilônia que a gente vive agora mesmo, de coisas onde reúne coisas boas, ruins, mentira, verdade, enfim, você ouve coisas interessantíssimas às vezes, outras que não têm nenhuma importância. É uma confusão de sons e línguas, como eu digo. De gente, de falas. De gente e tudo. É desafiador.
mas é uma coisa, é uma realidade meio, ao mesmo tempo, que a gente não tem acesso, né? A gente não consegue ter controle nem do que você fala, nenhum, né? Porque, nem de que você vai alcançar. Do que você vai alcançar, nada, menos ainda. Quer dizer, é engraçado também, mas também não pode ficar, se quiserem nos prender na rede, caímos fora e bye, bye. A conclusão é essa, né? A gente, tudo bem, vamos usar. Eu gosto de usar, mas se tentar me limitar... não pode depender daquilo. Mas uma coisa certa é que nas redes sociais a gente consegue conhecer ou reescutar novos artistas e artistas com muita história, assim como você. E por isso sou muito grata pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Eu também, foi um prazer, Sofia. O prazer foi nosso e também muito obrigada a vocês, pessoal de casa, que nos acompanharam até aqui. E toda a equipe também maravilhosa. Sim. Obrigado. E falando sobre a equipe também, vou anunciar todos que estão por trás desse programa. Pedro Giovanelli, que é quase nosso diretor, que fez produção, fez câmera, também fez roteiro, vai fazer edição. Então, agradeço, Pedro. Também o roteiro tem a Raíssa Menezes e Mafela Retondo. Na sonoplastia e na supervisão, Alziro Tonin. Também na operação da câmera tem o Pedro Pimentel. E a apresentação, Sofia Leslie. Muito obrigada. Até o próximo programa. Tchau, tchau.